Meu nome é Rodrigo Constantino, eu sou economista e escritor. E agora eu vou justificar por que eu voto em Aécio Neves, 45. Eu divido meu voto basicamente em duas partes. A primeira parte é o antipetismo, a necessidade de mudança. É um motivo que faria com que eu votasse em praticamente quase qualquer um dos candidatos que disputavam o pleito, à exceção de Luciana Genro, que consegue ser ainda pior do que o PT. Mas esse motivo é muito simples. O PT vem destruindo esse país. E eu digo isso com muita tranquilidade porque eu estou respaldado pelos fatos. Não só do ponto de vista econômico, que é a minha área, a economia parou de crescer, a inflação saiu de controle e está chegando a 7% ao ano, mesmo sem a economia crescendo. Não tem nada de crise internacional que justifique isso. Os países vizinhos estão crescendo muito mais com muito menos inflação. As contas públicas pioraram, as exportações pararam de crescer, as contas viraram. Há malabarismos contábeis, ainda mais para ocultar boa parte dos problemas. Enfim, quando a gente analisa do ponto de vista da economia, as coisas vão muito mal e só não bateram no emprego ainda, porque é a última parte da economia que sofre num tipo de crise como essa, porque os empresários seguram a decisão que no Brasil é muito caro contratar, demitir, treinar. Além do que a própria dependência de muita gente dos programas sociais assistencialistas faz com que muitas pessoas não procurem emprego formal e a taxa de desemprego é medida dessa forma. Então há também uma enganação nessa taxa de desemprego oficial no Brasil. E do ponto de vista da própria democracia, o PT também representa um perigo enorme. O PT ele é associado à turma do Foro de São Paulo que defende o modelo bolivariano. Quem diz isso não sou eu, gente. Quem diz isso é o próprio PT. Você pode procurar vídeos do Lula, da própria Dilma, endossando, defendendo o modelo da Venezuela, que já é um caos, com uma inflação de 60%, com perseguição a jornalistas, com um regime praticamente ditatorial. E a Argentina vai pelo mesmo caminho. Então, a democracia corre perigo com o PT no poder por mais 4 anos, aparelhando a máquina pública toda, colocando pessoas ligadas ao próprio partido em várias entidades e órgãos do Estado, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que é um perigo para o Poder Judiciário. E o próximo governante vai indicar talvez mais 5 ministros. Então, a realidade que precisa ser dita com todas as palavras é que a nossa democracia corre perigo com mais 4 anos de PT no poder. Então, do ponto de vista da economia, que vai afundando e de forma muito acentuada, e da democracia, que corre muito perigo, só isso, e não é pouco, já justificaria o meu voto em quase qualquer candidato de oposição. O Brasil precisa de mudança. Então, a primeira parte do meu voto em Aécio Neves é porque eu preciso estancar a sangria vermelha. Eu preciso interromper essa maré vermelha que vem levando o Brasil na direção da Venezuela. Agora, tem uma segunda parte do meu voto, que é o próprio Aécio Neves. Eu sou crítico ao PSDB em vários assuntos e basta pesquisar para confirmar isso. Eu sempre critiquei muitas coisas dos tucanos. Dito isso, Aécio Neves tem me surpreendido positivamente, em vários aspectos. Vamos começar pela área econômica, que é a minha área de expertise. Ele tem ninguém menos do que Armínio Fraga como ministro da Fazenda, já anunciado em caso de vitória. Armínio Fraga é uma pessoa da maior competência e respeito e credibilidade internacional. Uma pessoa que virá, com certeza, com uma equipe preparada, técnica, blindada contra politicagem, blindada contra interesses de curto prazo eleitorais, para colocar a economia de volta nos trilhos e fazer com que a gente possa voltar a crescer de acordo com aquilo que os países emergentes estão crescendo, que é muito mais do que o Brasil está crescendo hoje, que é nada, né? Diga-se de passagem. Além da questão do Armínio Fraga e da economia, então, que sem dúvida nenhuma é uma equipe testada e aprovada, eu diria que a Aécio tem me surpreendido do ponto de vista político. Ele se mostrou alguém muito capaz
de duas coisas muito interessantes que eu vejo como qualidades num político, num estadista até mesmo. Uma delas é você conseguir ser construtor de pontes, ou seja, é você ter capacidade de coordenar uma grande coligação com base em programas e não com base fisiológica em troca de cargos, como é o que o PT vem fazendo. O PT está sendo apoiado por todos aqueles velhos caciques da política nordestina, Sarney, Maluf em São Paulo, e Jader Barbalho, e Renan Calheiros, e por aí vai, Collor, todos eles fecham com o PT. Enquanto que Aécio Neves conseguiu costurar um acordo com base em programas, onde tem Eduardo Jorge, do PV, um ambientalista de esquerda, onde tem Marina Silva, e onde tem do outro lado várias pessoas da ala mais conservadora. Por que isso? Porque ele se mostrou um político hábil, capaz de ouvir e focar nas convergências em prol de uma causa maior, que é justamente preservar a nossa democracia e tirar isso que está aí, trazer algo realmente de mudança para esse país que nós tanto precisamos. Além da questão da capacidade política e da sua habilidade de fechar acordos, então, com base em programas, Aécio tem se mostrado, por outro lado, uma pessoa que escuta muito, sabe ceder onde precisa ceder para ter essa base ampla em prol de bandeiras comuns, mas sem sacrificar a sua essência, o que seria algo muito ruim se ele fizesse. Seria análogo ao que o Lula representa, uma metamorfose ambulante, amorfa, que não tem identidade, porque segue o vento, na verdade segue aquilo que lhe interessa apenas com o projeto de manter o poder. Aécio não aceitou ir por esse caminho. Ele mostrou que em certas áreas que representam a sua identidade, aquilo que ele traz como mudança a isso que está aí, isso ele não aceita negociar. Por exemplo, a questão da maioridade penal. Tem um apoio amplo da população brasileira cansada dessa criminalidade, dessa impunidade, e que não aguenta mais essa turma da elite de esquerda, né, que fecha com o PT, dizendo que o bandido que aponta uma arma na cara de um inocente trabalhador, ele é a vítima da sociedade. Ninguém está dizendo que o social não é importante, não é isso. O que está sendo dito é que é preciso ter punição mais severa para essa turma que transforma a vida do cidadão ordeiro e trabalhador e pagador de tributos num verdadeiro inferno. E Aécio Neves não aceitou sacrificar isso. Crimes hediondos e pessoas reincidentes no crime têm que ser punidas com mais rigor, independente de ser menor de idade, que hoje é protegido, é blindado pelo ECA. Então, Aécio mostrou, isso é um exemplo que eu trago e tem vários outros, mas ele mostrou que em certas áreas que ele entende que são fundamentais para o seu projeto de mudança em relação aos 12 anos de PT, isso ele não aceita mexer. Capacidade de um estadista, atitude de alguém que realmente vem com certas convicções necessárias para colocar o Brasil num caminho diferente, numa rota que deixe para trás essa mentalidade bolivariana, que gosta muito de proteger bandidos e não aqueles que realmente trabalham e produzem riqueza para esse país. Portanto, o primeiro lado do meu voto em Aécio é condenar o que o PT vem fazendo e destruindo a nossa economia e também a nossa democracia nos últimos 12 anos. A segunda parte do meu voto, que eu voto não só por protesto, mas com uma certa tranquilidade e até mesmo com uma certa convicção, algo raro em se tratando de PSDB para o meu histórico, é que Aécio vem se mostrando uma pessoa muitíssimo preparada para liderar o país em direção a algo novo, a algo mais próspero, a algo mais decente, que valorize e resgate certos valores e que valorize o cidadão que realmente merece ser valorizado nesse país. Portanto, é por isso que eu fecho com Aécio Neves. Meu voto é 45. A onda azul da razão contra a maré vermelha do bolivarianismo
e do sangue que escorre nas quase 60 mil vítimas inocentes de homicídios e assassinatos nesse país, totalmente largado na mão dos criminosos, que, aliás, votam no PT.